Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve, então, uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Para que todos sejam como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, eu gostaria de começar nossa reflexão com uma pergunta simples, mas profunda. Você já se sentiu sozinho? Em meio às correrias do dia a dia, às vezes nos encontramos cercados por multidões, mas com uma profunda sensação de isolamento. Talvez você esteja lutando contra a solidão neste exato momento. Essa é uma experiência comum a todos nós, mas quero lhes dizer que, mesmo nos momentos mais solitários, há uma verdade que nos conecta e nos une, e essa verdade é a mensagem central das passagens bíblicas que nos foram apresentadas. Nas Escrituras, encontramos histórias de homens e mulheres que enfrentaram a solidão, mas também descobriram a força da comunhão com Deus e entre si. E é exatamente sobre essa comunhão que eu gostaria de falar hoje. Na primeira leitura, somos apresentados ao apóstolo Paulo enquanto ele está diante do Sinédrio, enfrentando acusações e conflitos. No meio dessa situação caótica, Paulo percebe que há divisão entre os fariseus e saduceus, e astutamente declara: E eu sou fariseu e filho de fariseus. É a respeito da esperança na ressurreição dos mortos que eu estou sendo julgado. E essa afirmação provoca uma discussão acalorada e, para evitar um tumulto, o comandante romano leva Paulo sob custódia. Aqui, podemos extrair uma lição importante. A esperança na ressurreição dos mortos une todos os seguidores de Cristo. Independentemente das diferenças que possamos ter, é a nossa fé em Jesus e na vida eterna que nos une como uma família. Assim como Paulo encontrou força em sua identidade como fariseu e no ensinamento da ressurreição, nós também encontramos nossa identidade como filhos de Deus e como membros do corpo de Cristo.
É essa esperança que nos une e nos dá um propósito comum. No Evangelho de João, encontramos Jesus em oração, momentos antes de sua crucificação. Ele clama ao Pai, dizendo: "E não rogo somente por eles, mas também por aqueles que, por meio da sua palavra, crerão em mim, para que todos sejam um. Pai, que eles estejam em nós, assim como tu estás em mim e eu em ti." Essas palavras de Jesus são uma poderosa afirmação da sua intenção de unir a comunidade dos crentes. Ele deseja que todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus sejam unidos em um só corpo, que sejamos um só povo em Cristo. No entanto, essa unidade não significa uniformidade. Deus nos criou de forma única e especial, com dons e talentos diferentes. Assim como um corpo humano é composto por diversos membros, cada um com sua função específica, todos nós, como membros do corpo de Cristo, temos um papel fundamental a desempenhar. Alguns podem ser chamados para ensinar, outros para servir, outros para curar, mas todos são necessários para a plenitude da comunidade. Imaginem um belo mosaico, composto por diferentes cores e formas. Se retirarmos uma única peça, o mosaico estará incompleto. Da mesma forma, se nos afastarmos uns dos outros e nos isolarmos, a beleza e a plenitude da comunidade cristã serão prejudicadas. Precisamos reconhecer a importância de cada pessoa, valorizar suas contribuições e estar dispostos a trabalhar juntos, em harmonia, para a glória de Deus. Quando vivemos em comunhão uns com os outros, experimentamos a presença de Deus de uma maneira poderosa. Como uma família, somos chamados a apoiar uns aos outros, a compartilhar nossas alegrias e tristezas, a encorajar e edificar uns aos outros. Ao nos unirmos, formamos um testemunho vivo do amor de Deus para o mundo. Queridos irmãos e irmãs, essa comunhão não é apenas uma teoria, mas uma realidade que precisa ser vivida em nossas vidas diárias. Precisamos buscar oportunidades para nos conectarmos uns com os outros, para estender a mão aos necessitados, para ouvir atentamente aqueles que estão passando por dificuldades. Enquanto nos envolvemos em obras de caridade, enquanto nos reunimos para a oração e a adoração, enquanto compartilhamos a palavra de Deus, estamos construindo laços profundos de amor e cuidado mútuo. Mas a comunhão não se limita apenas àqueles que estão presentes em nossa comunidade local. Somos chamados a ser uma comunidade global de crentes, unidos em um só corpo. Hoje, temos o privilégio de contar com recursos tecnológicos que nos permitem conectar e interagir com irmãos e irmãs em Cristo em diferentes partes do mundo. Vamos aproveitar essas oportunidades para fortalecer nossa comunhão e aprender uns com os outros. Queridos amigos, à medida que concluo esta homilia, quero encorajá-los a abraçar a comunhão como um valor central em suas vidas. Procurem maneiras de se envolverem ativamente na comunidade, de construir relacionamentos significativos e de compartilhar o amor de Deus com o mundo. Lembrem-se de que a solidão e o isolamento não têm lugar no plano de Deus para nós. Ele nos chamou para a comunhão, para sermos uma luz brilhante em um mundo escuro. Que possamos viver em unidade, lembrando sempre das palavras de Jesus, em que todos sejam um. Que o amor e a graça divina nos capacitem a vivermos como uma comunidade de amor, esperança e compaixão. Que possamos ser testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Que Deus, em sua infinita bondade, nos guie e nos abençoe em nossos esforços para viver em comunhão uns com os outros. Que Ele nos conceda a graça de reconhecer a presença de Cristo em cada pessoa que encontrarmos e de estender a mão em amor e serviço. Que possamos ser uma comunidade de crentes verdadeiramente unida, refletindo a glória de Deus para o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.